Cora Ronay, de que a gente vai falar hoje em Pedro e Cora? A OpenAI está quebrada, é isso? A OpenAI está quebrada. Este é o ano da Anthropic. É? Não acredita? Eu vou mostrar, vem. Cora Ronay, acabou Sora. Pois é, menino, isso eu fiquei bastante impressionada. É, não é? É, inclusive, porque eu nem cheguei a usar realmente. Você chegou? Eu brinquei muito pouco com modelo de imagem, com modelo de vídeo. Modelo de imagem não, já brinco bastante, mas modelo de vídeo eu brinquei com muito pouco. Eu usei o Sora algumas vezes, que era o modelo da OpenAI, né? Mas não muitas vezes, Cora. Eu acho que é a primeira grande coisa da IA que fecha. Eu acho que é a primeira coisa relevante. Porque até aqui a gente só vem, abre, tem mais um aqui, mais um ali, e de repente, opa, fechamos, e aí? Tem uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas ainda não entendeu. A OpenAI está quebrada. Pois é, você me falou, mas eu tô... Sim. Vamos lá. É preciso contar essa história. A OpenAI meio que inventou a onda de inteligência artificial. Não é que Midjourney, tinha vários modelos acontecendo, mas o ChatGPT, quando o ChatGPT apareceu com a versão 3.5, foi aquele momento em que todo mundo olhou e... né? Dezembro de 22. Foi aquele momento que todo mundo começou a usar ChatGPT, fascinado, que coisa impressionante e tal. Naquele momento, o Google estava lá atrás, não existia Gemini, tinha a Anthropic com Claude, o Claude era razoavelmente inferior ao ChatGPT, e a OpenAI, quando viu o sucesso do ChatGPT, porque ela mesmo quando botou o ChatGPT, ela não achava que ia ser um sucesso estrondoso. Mas quando viu o sucesso, opa, modelo típico de Vale do Silício, né? Vou fazer com que as pessoas se apaixonem pelo meu produto, vou deixá-las usarem gratuitamente, vou oferecer uma versão paga, mas vou deixar as pessoas para eu ser o maior. E quando eu for maior e eu for o dono dessa coisa toda, aí eu monetizo, aí eu faço dinheiro. A Anthropic foi para um outro caminho. A Anthropic fez uma escolha que não, meu modelo é só pago. A Anthropic é o Claude. A Anthropic faz o Claude. A Anthropic foi por essa, não, meu modelo é só pago, você tem que pagar para usar. E eu prefiro cliente pessoa jurídica do que cliente pessoa física. Mas eu te ajudo a adaptar a inteligência artificial e tal. Então a Anthropic foi crescendo assim, pique, o mercado. Enquanto que a OpenAI foi pum, né? Primeiro serviço da internet é cruzar 1 milhão de usuários em tantos dias. Primeiro serviço de internet é cruzar 100 milhões de usuários em tantos meses. Primeiro, a OpenAI é uma coisa estrondosa. Foi uma avalanche, né? Agora, o que custa de processamento de inteligência artificial? 2 coisas. O treinamento. O treinamento é muito caro. Todo mundo paga o mesmo treinamento. A Anthropic paga o mesmo treinamento que a OpenAI, que paga o Gemini, todo mundo paga a mesma coisa. A outra coisa que custa é as pessoas usando. A cada pergunta que a gente faz para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini, para o Grok, ou o que for, aquilo é um bando de computador rodando conta que não acaba mais. Então, se você tem muito usuário gratuito, e a OpenAI tem muito usuário gratuito, você tem um rombo no seu cofre. É verdade. E a OpenAI continua com muito usuário gratuito e com pouco usuário de pessoa jurídica. Enquanto que, cada vez mais, a Anthropic tem mais usuários de pessoa jurídica. Chega ao final de 2025, início de 2026, a gente está numa situação que é o seguinte. A OpenAI
está queimando caixa num nível absurdo. E a Anthropic, não. Agora, Claude e GPT estão empatados. É impossível você dizer que um modelo é melhor do que o outro. É impossível. É a mesma coisa. O Gemini está um pouco atrás. Mas Claude e GPT é a mesma coisa. Eles são animais bem diferentes, né? Mas sim, eu diria isso sim, que são. São. Sendo que a Anthropic se tornou o modelo favorito de quem escreve código, de quem programa. Sim. E nas empresas, a primeira coisa que está sendo pesadamente substituída em inteligência artificial é justamente programação. Não que os programadores estejam sendo demitidos, mas as empresas estão escrevendo muito mais código com os mesmos programadores. E todos os programadores preferem Claude. E o Claude Code, que é um troço, eu não saio mais do Claude Code, né? Eu estou escrevendo código que não acaba mais. Claro, é um troço que é uma outra realidade. A vida, quando você começa a resolver os seus problemas na base do... Não é mais que programa eu preciso usar, que programa eu preciso comprar para resolver tal problema que eu tenho. Eu vou mandar o Claude Code fazer. Resolva tal problema. Resolva tal problema. Escreve um sistema aí, ele escreve e ele fica rodando o sistema. Eu não preciso mais comprar um programa para várias coisas. É claro que, para a maior parte das coisas de produção do dia a dia, eu faço os programas. Eu não, né? O Claude. Porque o Claude Code é feito mesmo pensando em programador. Porque é uma coisa que cada empresa foi botando foco em uma coisa diferente. A OpenAI faz o Sora, vídeo. Querem brincar com vídeo, inteligência artificial? Está aqui. Faz o DALL-E, né, para imagem. Querem brincar com imagem? Põe aqui. Vamos agora fazer todo mundo fazer desenhozinho do estúdio Ghibli. Todo mundo faz desenhozinho. E aquilo está comendo dinheiro. Hoje a gente sabe, inclusive, que a OpenAI pagou para um monte de influencer fazer imagens suas usando o modelo da OpenAI no estúdio Ghibli como campanha para todo mundo começar a fazer imagem no ChatGPT. E tudo bem, está todo mundo fazendo, bacana. O Claude não tem um sistema de imagem. Você não faz imagem com Claude. Você até faz, mas ruins e vetoriais só. Não. O vetorial não é nada. Pois não qualifica como imagem. O Claude se usa para trabalhar. Mas nessa, as pessoas usam muito menos o Claude, e hoje o Claude é um troço que é equivalente ao GPT. Nas contas da Anthropic, a Anthropic vai entrar no azul em 2028. A OpenAI vai, em 2028, gastar um dinheiro que ela não tem em caixa. O negativo dela, em 2028, representa um valor que ela não tem em caixa, ela precisa fazer o caixa. E aí, Cora, olha o que é pior. Você lembra daquela coisa que a gente comentou aqui, da publicidade da Anthropic, né, no Super Bowl, brincando com, agora vai ter propaganda no ChatGPT. Olha como é que essa propaganda vai ferrar com todos vocês, né? Será que a pergunta que você fizer para o ChatGPT vai ser influenciada pela propaganda? Olha, você quer viver essa vida? Que o Sam Altman respondeu mandou uma resposta super mal criada para o Dario Amodei da Anthropic, tal, que absurdo, que é uma coisa desleal, isso, aquilo. A OpenAI não botou propaganda. E não botou propaganda porque a Anthropic destruiu com a possibilidade de a OpenAI botar propaganda. Agora eles não sabem o que fazer. Eles fecharam o Sora para parar de gastar dinheiro. Cara, isso chega a dar tonteira na gente, né? Eles estão ferrados. Porque é realmente uma necessidade de dinheiro enorme. Enorme, né? Eu às vezes me sinto culpada quando eu uso um emoji na inteligência artificial, porque eu digo, meu Deus, lá se vai mais 1 litro d'água, sabe?
Eu sou objetivo com minha IA, mas a coisa no final das contas é isso. Eu tenho as duas contas, até por uma questão de trabalho, as minhas duas contas são as contas máximas, né? Que é de $200 na OpenAI e de $100 na Anthropic. Eu estou pensando em reduzir a minha conta da OpenAI para de $20. De $20 dá e sobra. Eu tenho usado de $20 e vou te dizer... Eu faço muito deep research. Você tem um uso mais intensivo do que eu, né? Eu faço muito deep research. Para mim, $20 a conta de $20 está tranquilo, né? Pois é. Não sinto nenhuma necessidade de além. Mas, apesar de eu fazer muito deep research, eu começo a olhar ali para coisa da OpenAI e, cara, eu não sei se eu preciso disso. Porque eu estou usando cada vez mais, eu fico dentro do Claude hoje o dia inteiro. Eu migrei, minha IA favorita hoje, a minha IA de dia a dia hoje, é o Claude, não é o GPT. Eu estou num momento muito esquisito, porque eu estou num momento de definição. Eu tinha fechado em ChatGPT, a minha IA de todos os dias era o ChatGPT. Olha, até dezembro era minha, tá? E agora eu estou usando tudo em todas, porque eu estou numa fase que eu quero comparar. Aí eu faço um negócio no ChatGPT, eu faço no Gemini, eu faço no Claude e não consigo me decidir qual que me serve melhor naquele momento. Ainda estou achando que em termos de desenho eu consigo me virar melhor com o Gemini. Eu acho que o Nano Banana do Gemini é o melhor. Então nisso acho que o Gemini ganha mais. Acho que o Claude é mais seco, um pouco mais sarcástico do que o ChatGPT, eu gosto disso. Agora, você sabe que a coisa que eu não entendo dentro desse problema de gasto e quebra da OpenAI é o seguinte, é que eles mudaram a característica da IA, do ChatGPT, e aliás está acontecendo no Gemini também, eles estão provocando engajamento. Então você faz uma pergunta e ele te diz, olha, se você quiser eu posso te mostrar também isso e aquilo. Todos fazem isso, né? Pois é, mas isso faz sentido dentro de um quadro em que o problema deles é as pessoas estarem usando demais? O problema deles é que tem gente demais usando o gratuito. Pois é, mas eu imagino eles simultaneamente precisam convencer as pessoas de que aquilo é útil. Então elas precisam que as pessoas tenham essa sensação de que elas usam muito e precisam usar muito. Percebe? E eu estou achando, no fundo, irritante. Me afasta. Porque eu detesto isso de estar usando o negócio. E eles estão muito inteligentes, porque eles fazem perguntas, inclusive, que fogem ao tópico da conversa. Quer dizer, tipo, se já estamos acabando esse papo aqui, ele joga para alguma coisa ali para ver se eu continuo na conversa no outro tópico, mas eu não quero. Mas aí não... É que eu não... A gente tem uma relação diferente com esses chats, né? Porque você antropomorfiza esse negócio. Eles são meus amigos. Eu olho como uma calculadora sofisticada. Entendeu? Você é Hermione Granger, entendeu? Tentando lutar pela liberdade dos elfos. Isso. Enquanto que eu sou aquela pessoa... Não, mas eles querem ficar aqui. Que comparação horrorosa. Mas é um pouco... É uma calculadora. Cara, eu sei, mas é uma calculadora tão simpática. Então eu... É uma calculadora. Mas eu não entendo, não sente. Mas o que eu não consigo é juntar essas duas coisas na minha cabeça. Buraco nas contas e solicitação de engajamento. É porque eles precisam convencer as pessoas a pagarem. Mas você acha que isso convence alguém? Bem, eles devem ter uma quantidade muito grande de número dizendo que eles vendem mais assinatura quando tem esse tipo de ferramenta. Eu não estou entrando no mérito. Sim. Mas eles sabem. Não estão fazendo isso. Eles sabem analisar dado.
Eles sabem analisar dado. Eles sabem analisar dado. Enfim, agora, eu acho, Cora, que esse ano agora, 2026, é o ano em que o Claude entra e ultrapassa o GPT. Inclusive em qualidade. Parece que já está com zoom de que a Anthropic está com um modelo novo que é melhor do que o atual. E o atual já é uma coisa que eu acho extraordinária de bom. Eu te contei que ele me deu um passa-fora no outro dia? É mesmo? Foi. Fiz uma pergunta qualquer, não me lembro mais sobre o quê. Foi a vida, respondeu, mas não era uma coisa importante, era uma coisa assim, sei lá, essa pomada é melhor para uma picada de inseto do que aquela, uma coisa totalmente relevante. Mas hoje eu uso inteligência artificial para essas mínimas coisas, porque faz muita diferença, sabe? Também. Então era uma pergunta assim, que não tinha nenhuma importância, fui, saí, resolvi coisa, voltei, desliguei o computador, no dia seguinte liguei de novo, aí de novo eu perguntei a mesmíssima coisa, para essa picada de inseto eu uso essa pomada ou aquela? Você já me fez essa pergunta e eu já te respondi. Você me falou isso, eu jamais interpretaria isso como um passa-fora. Eu achei maravilhoso, eu achei tipo, aqui, Ó, acorda. Toma tendência, presta atenção. Clara, temos livro? Temos livro e causo. Livro e causo. Por quê? Eu não vi o filme novo. Eu não vi o filme novo. Isso é O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig. A tradução é de Sérgio Molina, que aliás é um nome indicado para traduzir esse livro. Olha aqui. É um clássico. É um clássico argentino. Eu diria que é um clássico da América Latina. Da América Latina, né? Porque essa história poderia ter se passado em qualquer país. Da América do Sul, né? Durante as ditaduras. O que é a história do Beijo da Mulher-Aranha? 2 prisioneiros numa mesma cela. Um é um prisioneiro político, o Valentim, e o outro, Molina, o xará do nosso tradutor, é um cabeleireiro gay, que está preso por ser gay, o outro está preso por ser guerrilheiro. E é a convivência deles nessa cela. O Beijo da Mulher-Aranha, porque o Molina conta para o Valentim os filmes que ele viu. E tem esse filme que é o filme favorito dele. O Beijo da Mulher-Aranha. E é tão bonito ele contando esses filmes, e o Valentim às vezes chega quebrado da tortura, então é a forma dele amenizar as dores do outro é contando esses filmes. Bom, isso virou filme, isso virou peça de teatro, musical e tudo mais. O que nem todo mundo sabe é que Puig morou no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele morou bastante tempo ali na Rua Perana e nós fomos muito amigos, sabe? A gente se conheceu porque ele e eu estávamos apaixonados pela mesma pessoa. Que situação interessante. Ele um dia quis saber quem era a rival. Entendi. Porque ele foi para nossa paixão comum, e nossa paixão comum disse a ele: olha, Puig, eu te amo e você é um cara muito legal, porém o meu ramo é outro e tal. E o Puig conseguiu descobrir, não sei como, que era eu, e chegou no Rio e me ligou para avaliar a rival, evidentemente. E olha, nós primeiro marcamos um café em algum lugar, não sei o que, depois ficamos amicíssimos. Eu ia... Que história tão simpática, Cora. Eu ia
praticamente toda noite que eu tinha livre para casa dele para ver filmes. Ele tinha uma coleção de VHS, isso incrível parece, De né? Betamax. De Betamax. De Betamax, porque ele tinha amigos no México que gravavam as fitas para ele. Aliás, esse era o grande problema do Puig, era esse, porque aqui no Brasil era VHS, aí tinha todo aquele problema dos players, que eu só tocava Betamax, só tocava VHS, tinha aquele código do país, não sei o quê. Mas os amigos mandavam, ficavam gravando na TV mexicana aqueles filmes B, de língua espanhola, como o Beijo da Mulher-Aranha. Como os melodramas do Molina. Exatamente, exatamente. Aliás, alguns desses melodramas realmente existem. A gente via isso. Mas que interessante. Esse pedaço da história é um pedaço que eu não conhecia. Ele era um fã desse tipo de melodrama, filme B. Ele adorava. Então, eles vão aparecer no livro porque ele de fato gostava Eles dos aparecem filmes. no livro porque Puig era apaixonado por esses filmes. Eu não sabia que o Puig tinha tanto de Molina assim. Ele tinha, Molina, é ele essencialmente. Que interessante. É ele. Aí teve uma época, e o Puig tinha 2 apartamentos na Perana. Ele tinha um apartamento para a mãe, que era a Mali, que ficava no primeiro andar, um pouco pro lado de cá, da rua, que era onde estavam todas as coisas de valor da família, né? Baixelas e copos e cristais e não sei o quê. E ele mesmo, ele morava num outro prédio, e era um apartamento absolutamente espartano, tinha um grande espelho redondo, mas pouquíssimas coisas, e só essa coleção gigantesca de vídeo. Por quê? O Puig tinha o hábito de pegar caras que ele nunca tinha visto na vida para levar para o apartamento. Ele chamava os galãs, né? E eram pedreiros, e eram rapazes do Xerox e tal. E naquela época houve alguns casos... Era uma época que tinham crimes bárbaros, exatamente, né? De homens velhos gays que eram assassinados por michês. Nem tão velhos, mas homens gays de uma meia-idade ou coisa assim, e que eram brutalmente assassinados pelos michês. E o Puig morria de medo disso. Então ele tinha esse apartamento onde tinha o vídeo e todas as coisas, era onde ele levava os galãs. Bom, aí um dia ele me ligou, disse assim: você está fazendo alguma coisa? Eu disse: não, particularmente. Ele disse: pelo amor de Deus, vem para cá, porque eu estou esperando um galã, mas daqui a meia hora chega aqui o Babenco, porque ele quer conversar comigo sobre um filme. Então lá fui eu para a casa da Mali, que era o apartamento da mãe, esperar Héctor Babenco, a quem eu não conhecia. Enquanto ele esperava, recebia o galã dele lá no outro apartamento. E eu não pareço, mas sou uma pessoa muito tímida. E o Babenco também era. Então eu recebi ele, o Assocora, sou amiga do Puig, ele me disse: você quer ver algum vídeo? Nós ficamos vendo um vídeo qualquer, um desses vídeos, e trocando monossílabos um com o outro, tomando chá, enquanto o Puig brincava com o galã dele. O Puig resolvia os seus problemas com o galã. Para conversar sobre alguma coisa que eu imagino que o Héctor Babenco ia conversar com o Puig. Que foi exatamente o pontapé inicial do Beijo da Mulher-Aranha, o filme. Que curiosamente, em vez de ser uma cadeia política argentina, virou Carandiru, né? Virou Carandiru com William Hurt fazendo... E a Sônia Braga como... Com a Mulher-Aranha. Aliás, tem um textinho dela aqui que é muito, muito bonito, sabe? Ele acompanhava as gravações, e a Sônia diz isso, né? E ele dizia para ela o que fazer, como se mexer, como se virar e tal. E aí ela escreve assim: devo confessar, diante da admiração dele, foi a única vez que me senti de fato uma diva, porque era isso que ele via e nos fazia acreditar nisso também.
Bonito. Como é bonitinho isso, né? O olhar que só um homem gay pode ter para uma diva, verdade, né? é verdade. E eu ainda tenho uma outra história dentro dessa, que é vagamente correlacionada, porque a Sônia Braga ia muito no ateliê do Ocimar Versolato, que era amigo meu, que era costureiro de alta costura. A Sônia Braga tem a minha altura, um pouquinho mais alta do que eu, mas um pouquinho de nada. E houve uma época abençoada em que nós tínhamos mais ou menos o mesmo tamanho. Não mais, e há muito tempo. Mas ali pelos meus 30 anos a gente tinha mais ou menos o mesmo tamanho. E eu estava uma vez em Paris, no ateliê do Versolato, e tinha um vestido lindo, lindo, cortado de viés, uma coisa maravilhosa. E eu disse, nossa, que lindo. Aí disse, fiz para a Sônia Braga, era para um evento desses tipo Oscar ou Globo de Ouro. Ele olhou e disse assim, cabe em você. Eu digo, ele disse, cabe, quer vestir? Eu disse, quero. E então eu vesti esse vestido da Sônia Braga. Vou te dizer uma coisa, eu mudei completamente para outra pessoa. Quando eu me olhei no espelho, eu disse, uau! E aí eu disse, mas eu não ia usar ele assim, né? Porque ele era um tomara que caia. Não, eu disse, mas não vai ser assim. Ele disse, vai ter uma pala, não sei o quê. Mas enfim, então ainda teve esse detalhe. Isso tudo era em função, eu contei isso porque era em função do Beijo da Mulher-Aranha, porque esse vestido, exatamente essa cerimônia... Deve ter sido em Cannes, não? Provavelmente, Sônia Braga estava indo por causa do Beijo da Mulher-Aranha, que tinha começado no Rio de Janeiro, com Hector Babenco, com eu distraindo Hector Babenco, enquanto Manuel Puig estava lá com o Galã. Cara, eu só vou te dizer uma coisa, eu sinto muita saudade dele. Muita. Mas sempre. Porque era uma daquelas pessoas com quem eu conversava muito. Foi um dos amigos queridos da minha vida. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o livro, porque esse era um livro que estava no desvio. Você já não achava edições dele e tal. Então, adorei, sabe? Foi um reencontro com um amigo. Recomendo esse livro para todo mundo, a edição da Todavia. Olha como está bonito, né? E tem um novo filme, né? Parece que tem. Tem um novo filme, foi refilmado. Ou no circuito comercial, ou para entrar, ou em streaming, não sei. Eu vi que tem. Eu acho o filme do Babenco muito bom. Eu adoro aquele filme. Eu acho muito bom. Eu não vi o novo. Muito bom e muito triste. É triste, mas eu não vou dar spoiler aqui do livro, porque a gente fala alguma coisa e todo mundo já fica tenso com spoiler, né? No outro dia eu não me lembro mais qual foi o livro que eu falei. Acho que do Carrère, e alguém disse, spoiler, parei de ver, me perdeu aqui. Então, zero spoilers, tudo bem, mas recomendo super, e vocês vejam que situação interessante. Mas as pessoas também estão numa operação, o Beijo da Mulher-Aranha, né? Todo mundo sabe a história, mas enfim. Exatamente, é aquela coisa assim, por que você me disse que o Romeu morre no final, entendeu? Mas vamos respeitar os spoilers, mas vejam que é uma situação delicada, interessante, e que só podia ter aparecido na América Latina, né? Só podia ter aparecido na América Latina. É uma história muito latino-americana, e depois Puig foi para o México e morreu lá. Por algum motivo, isso me lembrou de um momento. Essa coisa de spoiler, um momento que eu vou contar só porque eu vou contar. Eu com 15 anos de idade, eu tinha um professor chamado Jim Shelby, estava no 2º grau lá nos Estados Unidos, era meu professor de teatro. E 3 meses do curso foram dedicados a Shakespeare. A gente mergulhou, aprendeu o inglês shakespeariano. Eu era o único estrangeiro, né? Então era uma coisa, todo mundo fala inglês ali direitinho e tal, mas tem uma certa arte para você dominar os truques para você dominar plenamente o inglês do Shakespeare. Aí exploramos algumas peças.
Foi quando A Tempestade virou a minha peça favorita. Mas a gente mergulhou em algumas peças, e a última peça foi Romeu e Julieta, e como os 3 meses seguintes seriam um musical, que foi uma catástrofe, enfim, ele usou como um momento de passagem uma exibição de West Side Story, do filme tradicional, né, do filme de Robert Wise, que West Side Story é um musical, eu acho o melhor filme musical da história. Eu adoro, acho muito bom. É dirigido por um dos grandes diretores do cinema americano, que é o Robert Wise, que fez coisas muito diferentes. Ele fez coisas como O Dia em que a Terra Parou, que é um grande filme de ficção científica. Ele fez A Noviça Rebelde, que é um grande musical. Não tem nada a ver com nada, né? Aí ele foi fazer West Side Story, que é outro musical, mas que não tem nada a ver com A Noviça Rebelde, né? Não é aquela coisa açucarada, né? E ele vai terminar a carreira filmando o primeiro filme de Star Trek, né? De Jornada nas Estrelas. O Robert Wise fazia coisas muito diferentes. Ele tinha uma coisa meio Kubrick, né? O Kubrick, nenhum filme dele era igual ao outro. Tipo, não é um diretor de estilo de um filme. Não é um Woody Allen, não é um Bergman, né? Que todos os filmes são meio que a mesma chave, né? Mas, enfim. E esse musical, West Side Story, é um musical barbaramente sofisticado que é composto pelo Leonard Bernstein, que foi talvez o maior regente de música clássica americano. E um cara que era um cara de música clássica super sofisticado, que de repente decide, junto com Sondheim, que era um letrista, né, um libretista de musicais da Broadway, fazer um musical em que a música é jazz, né? E o Bernstein... E é uma peça que em essência, uma peça do virado dos anos 40 para 50, que é Romeu e Julieta passado no lado latino, pobre de Nova York, e os Montague e os Capuletos, na verdade, são os porto-riquenhos versus os brancos pobres, né? E aí você, enfim, tem E eu acho que enfim, é uma peça pela qual eu sou apaixonado e que tem essa peculiaridade e que eu só lembro... a gente tinha mergulhado em Shakespeare, estudado. E aí o Mr. Shelby apresentou o filme, assistimos o filme. Acho que foi a primeira vez que eu assisti West Side Story, não sei se eu já tinha assistido antes, tinha 15 anos de idade. E como a gente tinha acabado de estudar, justamente, Romeu e Julieta, ele não falou que West Side Story era baseado em Romeu e Julieta. Mas evidentemente que é uma coisa que ficou óbvia para todo mundo muito rápido, porque é exatamente a mesma história, né? Inclusive respeitando os atos e tudo mais. E aí, no final, ele se vira e pergunta pra gente: qual é a coisa que chamou a atenção de vocês? E aquela coisa, tipo, um bando de adolescente ali numa coisa tentativa, tudo mais, e a Julieta não morre, né? Aí ele, pois é, o Bernstein é um cara que tem mais esperança do que o Shakespeare. Ah, que legal. E terminou a aula e Cora, aquela frase... Que legal. Foi uma coisa, assim, quando você é impactado com uma... Tipo, que frase bonita, sabe? Mas é lindo mesmo. E ao mesmo tempo
um jeito ali, observa como é que é esse artista, aquele artista, observa como... Mas é maravilhosa essa conclusão, né? Não é. Linda. E eu acho que é exatamente isso. Desculpa, você estava falando uma coisa, e por acaso me lembrei dessa história. Ótimo, eu já tinha contado aqui a história. E recomendo o livro. Leia o Manuel Puig. Ele tem uma quantidade de livro bom e eu fiquei contentíssima de ver que a Todavia descobriu Manuel Puig. Quinta-feira? Até quinta-feira. Você já tentou explicar seu voto para alguém e saiu da conversa mais frustrado do que entrou? Porque eu já, tá? Não é porque a pessoa é burra, não é porque você explicou mal, é porque vocês estão usando a mesma palavra, sabe, Brasil, para falar de países completamente diferentes. Tem um Brasil em que o Estado é o inimigo, tem outro em que o Estado é a única salvação, tem um em que a família e a tradição são o alicerce de tudo, tem outro em que isso é conservadorismo retrógrado, tem um em que crescer é questão de esforço individual, tem outro em que crescer sem ajuda é por ilusão. Nenhum desses Brasis está errado, eles são reais, são produtos de histórias de vida completamente diferentes. O problema é que cada um acha que o seu é o único Brasil que existe. É sobre isso o episódio Nós Brasileiros. Se você está cansado de gritaria e quer entender o país de verdade, esse é o lugar. Assista ao novo episódio do Ponto de Partida da série e depois me conta o que é que você achou. Esse lançamento é só para quem tem Premium, tá? Assina hoje e garanta acesso ao nosso catálogo.